Em uma das orações de Jesus, ele ensinou os seus 12 discípulos a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, na primeira parte dessa frase, ele está falando pão nosso. Estava dizendo que o pão não era só para um dos discípulos ou só para mim, mas que o pão era para ser dividido entre eles. E na segunda parte ele fala: o pão de cada dia. Ele estava falando: olha, o pão de cada dia não vai faltar. Eu vou enviar na tua mesa, o pão não vai faltar. E você já reparou que hoje em dia eles estão nos anunciando um evangelho que nos deixa ansioso com amanhã, como se o que nós tivesse hoje não é suficiente. Nada está bom. A sua família não está boa, o seu carro não está bom, se você tem um carro para andar não está bom, se você tem uma casa para morar não está bom. A gente está sempre preocupado com amanhã e a gente acaba deixando de viver o hoje, de contemplar o hoje. Por quê? Por causa do amanhã, né? E Paulo vai dizer assim, em uma de suas cartas: tendo o que comer e com que se vestir, estais com isso contente. Meu irmão, a gente tem mais de uma peça de roupa. A gente tem o que comer, a gente escolhe o que comer. E a gente nunca está contente. A gente sempre está correndo atrás de algo a mais. E é como se nada tivesse suficiente. É como se você quisesse as riquezas, as glórias desse mundo. E tudo aqui é passageiro. E Paulo, ele não estava na época de Jesus. Ele é um discípulo pós a vinda de Jesus. E ele vai nos dar o maior exemplo do que é seguir a Cristo. Paulo vai dizer assim, que quanto mais ele pregava, mais ele era rejeitado. Ele vai dizer que ele era a escória desse mundo. Você sabe o que é a escória? A escória é algo desprezível, desprezado. Vai dizer que ele era um lixo. As pessoas tratavam ele como lixo. E o que a gente aprende com isso? Que Paulo era um dos maiores pregadores e ele vivia como os discípulos. Ele vivia aquilo que Jesus ensinou no pão nosso de cada dia. Ele entendeu o que Jesus falou para os 12. Mas você reparou que tinha um ali naquele meio que não queria o pão nosso de cada dia? Tinha um que o discurso dele sempre era voltado para o dinheiro. Quando a mulher, né, ela vai lavar os pés de Jesus e ela quebra o vaso do unguento, do nardo puro. E ele fala, isso poderia ser vendido para dar aos pobres, né? Só tinha um que estava preocupado demais com o dinheiro. Então ele estava sempre preocupado com o amanhã. Ele vai comprar, né, um campo com as 30 moedas. Ele vai vender Jesus por moedas. Então sempre tinha um que estava na pregação de hoje em dia, desse sistema, preocupado com amanhã, que nunca tá bom o pão de hoje. Nunca tá bom hoje, nunca tá bom. Meu irmão, Faraó, quando ele quer nos tirar do propósito, qual o propósito do céu? Ganhar almas, ganhar vidas, né? Quando Satanás quer nos deixar ansioso, preocupado com amanhã, ele faz o que fez Faraó. Ele aumenta a sua carga de trabalho para que você não pense nas coisas de Deus. Faraó, ele fazia assim, aumentava a carga de trabalho do povo. Vê se eles não estão ensinando você a trabalhar mais, para ter mais, para você adquirir mais. E em Deuteronômio 8 vai dizer assim: ninguém compareça perante mim com as mãos vazias. Quando você morrer, você não vai apresentar para Deus seu carro do ano. Quando você morrer, você não vai apresentar para Deus a sua empresa. Quando você morrer, você não vai apresentar para Deus os seus bens materiais. Quando você morrer, você vai apresentar para Deus a sua alma, depois a da sua família, se você cuidou dela conforme o que está escrito nas Escrituras. E depois Deus vai querer saber se você ganhou almas. Ele vai abrir o livro das obras. E cadê as suas obras? Meu irmão, você não é funcionário da igreja, você não trabalha, você não é funcionário, você é um obreiro da casa do Senhor. O obreiro não é funcionário do reino, o obreiro faz as coisas pelo reino por amor. O obreiro, ele não está ligado nas coisas desse mundo, o obreiro está visando almas, o obreiro está visando vidas. Esse é o papel da igreja.
é amar o próximo como a si mesmo. O papel da igreja não é se preocupar com amanhã. O papel da igreja é se preocupar com hoje. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem que estava juntando comida no celeiro, ele vai falar: de nada eu tenho falta. Os meus celeiros estão cheios. E Jesus vai dizer: louco, se ainda hoje eu pedir a sua alma, o que tens? O que você tem na tua mão? Para de se preocupar com amanhã. Para de se preocupar, para de prestar atenção nessas pregação mentirosa. Nessas pregação que você tem que comer o melhor dessa terra, o melhor dessa terra. Eles falam, esse jargão infeliz, o melhor dessa terra ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus morrendo naquela cruz, pela minha e pela sua vida. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus já aconteceu, já desceu. E Deus não vai deixar você na mão porque Ele não deve nada a ninguém. Mas não procure ser aceito, não procure, sabe? Não procure coisas grandes porque vai ficar tudo aí. Se contente com o que você tem. Se Ele quiser te dar mais, Ele vai te dar. Jesus não, Deus, encontrou Davi atrás das malhadas, cuidando das ovelhas que nem pertenciam a ele. Nenhuma daquelas ovelhas pertenciam a ele. E Davi não estava preocupado com amanhã, não. Ele poderia falar assim, tô cuidando da ovelha dos outros. Mas Deus colocou ele em lugares excelentes. Quando Deus tem que nos colocar em lugares excelentes, ninguém pode nos arrancar. Ninguém. Mas pense nisso. Que nós já temos muitas coisas boas. Nós já vivemos coisas excelentes. Nós respiramos, nós andamos. Nós já temos coisas maravilhosas nessa terra. O plano de Deus já foi perfeito sobre a minha e sobre a sua vida. Não nos falta nada, irmão. Não nos falta nada. Nós temos Cristo como nosso Salvador. Amém?